essa maratona, e hoje nós estamos consagrando a metade, né, no 6º mês. Dá um sorriso para quem está do teu lado, já para a gente começar, lá em cima, já diga assim, ó, você não vai parar pela metade, né? Fala para ele assim, ó, sabe que o brasileiro tem um hábito, né, de ser considerado aqueles que começam e não terminam, mas nós não temos esse negócio sobre nossa vida não, a gente vai até o final em nome de Jesus, amém? Ainda de pé eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 14, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 14, a partir do versículo de número 22, muito obrigado, obrigado pela recepção, pelo carinho, obrigado pelo amor, e é um privilégio estar nesse altar, ministrando a palavra do Senhor. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, para muitos um texto muito conhecido, onde nós vamos falar um pouco sobre ele hoje, nessa direção profética. Mateus 14, 22, está aqui no telão também, diz assim a palavra de Deus. E logo Jesus, vou até por aqui, ó. E logo em seguida Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. 23 diz que, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. 25. À alta madrugada, ou à quarta vigília, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Versículo 26. Quando viram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e eles gritaram de medo. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente disse, coragem, sou eu, não tenham medo. 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. Versículo 29. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi à direção de Jesus. E o versículo 30, mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Versículo 31, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Coloca a mão no teu coração onde você está, fala para o Espírito Santo neste momento falar contigo. É uma manhã tão especial, manhã profética. Nós não viemos aqui simplesmente a um encontro, a um ato de religiosidade. Nós viemos ouvir a voz do Espírito de Deus e Ele está aqui para ministrar no nosso coração. Pai, muito obrigado. Obrigado a Deus pela graça que o Senhor tem nos dado, Deus, pela vida, por nós estarmos de pé. E por mais um dia, Deus, nós temos a oportunidade de consagrar, ó Deus, mais um dia, mais um mês diante da Tua presença. Hoje, ó Deus, nós estamos orando para o mês de junho de 2024. Nós estamos apenas no dia 8, ó Deus, mas nós sabemos que o Senhor já está presente e já está trabalhando, ó Deus, em tudo aquilo que nós precisamos. Sabemos, ó Pai, que no decorrer desse tempo, algumas portas se fecharão, outras se abrirão. Ó Deus, respostas virão sobre as nossas vidas e nós cremos, ó Pai, que o Senhor continuará nos sustentando. Pai, de uma forma profética, eu oro para que neste meio, nessa metade de ano, ó Deus, o Senhor nos fortaleça para que possamos continuar a nossa caminhada até o último dia deste ano, fortalecido debaixo da Tua presença. Ó Pai, enche-nos da Tua graça, enche-nos da Tua presença, nos envolve, ó Deus, com a Tua glória e nos faz, ó Pai, mais um dia na Tua presença, como assim já foi profetizado, ó Pai, seja uma semana de paz, de alegria e de muita manifestação da Tua presença, em o nome de Jesus, que assim seja. E você que crê que Deus vai falar contigo, diga graças a Deus. Você pode se sentar aonde você está, querido. Glória a Deus. Queridos, eu creio que essa palavra para muitos é uma palavra muito conhecida, um texto muito conhecido, talvez um dos mais conhecidos dentro da palavra de Deus, mas é um texto que nos enriquece demais no contexto histórico, no contexto de tudo que nos vai ensinar nessa noite. Jesus, como sempre, ele sempre foi muito bem acompanhado. Jesus carregava consigo a sua unção, a sua graça, e Jesus escolhe algumas pessoas para que nesse processo de ensinamento, o que nós precisamos entender dentro de todo o contexto é que quando Jesus veio para essa terra, Jesus não veio para fazer milagres. Jesus veio para nos mostrar o caminho.
Jesus usou uns métodos, e uma das formas de Jesus usar para que as pessoas entendessem que ele era o Cristo, ele usou da sua divindade, do poder que estava sobre ele. Porque a Bíblia diz que muitos só acreditariam naquilo que eles estavam vendo. E Jesus então sempre foi esse homem, 100% Deus, mas também foi aquele 100% homem. E Jesus agora, junto com seus discípulos, no momento onde ele está tendo, naquele dia, uma notícia que talvez não era uma notícia tão boa. Por quê? Porque naquele dia Jesus recebe uma notícia dizendo que o seu primo, João Batista, tinha acabado de morrer. Então você nota que o dia de Jesus não começou tão bom. Só que nesse mesmo dia Jesus ele vai multiplicar pães. E a Bíblia vai dizer que, dando uma ordem a Jesus, ele vai falar para os discípulos atravessarem do outro lado. E nós lemos o texto, Jesus vai até os seus discípulos andando sobre as águas. Você sabe, irmãos, que o mais importante de tudo, e nós sabemos já disso, mas é muito bom nós lembrarmos, que não é simplesmente como nós começamos, mas como nós vamos terminar. Você pode dizer aqui hoje, fala, pastor, minha semana, meu mês, meu ano não começou como eu gostaria. Porque algumas pessoas têm algo místico dentro do coração, achando que na virada de ano parece que uma chave vira, um estalo no dedo acontece, parece que, abre-se aspas, uma mágica acontece, e tudo que estava dando errado em 2023 parece que vira e acontece tudo ao contrário no ano de 2024. E não é assim. O ano de 2024 só será diferente se as nossas atitudes forem diferentes. O ano de 2024 só será diferente se o nosso posicionamento, se as nossas decisões forem diferentes. Não há possibilidade de você querer colher algo novo se você continuar plantando as mesmas sementes. E nem tudo que nós queremos vai acontecer no tempo, na hora, do jeito que nós gostaríamos. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque você percebe que esse dia de Jesus, ele não começou bem. Mas Jesus não deixou de cumprir o seu propósito. Sabe qual que é o problema? Que muitas vezes, eu estou falando que aconteceu muitas vezes comigo, é de que alguma fatalidade, alguma situação que acontece na trajetória do nosso caminho, impede a gente de cumprir o propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. Não é o que deu errado. Não são as coisas que aconteceram nesse exato momento, ou talvez que você esteja vivendo, é aquilo que determina o que Deus tem para a sua vida. Entenda uma coisa, o momento que você está vivendo ou atravessando chama-se processo. Mas a história da sua vida e o final dela chama-se propósito. O processo não interfere o propósito. O processo é usado para nos moldar. Jesus nos ensina que um dia de dificuldade, Jesus ensina que um dia que ele recebe uma má notícia, ele não muda quem ele é. E eu tenho aqui uma palavra já para o teu coração. Talvez a dificuldade que você está atravessando, o momento difícil que você está atravessando, não pode e não vai mudar o final da história que Deus tem para a tua vida. Eu queria alguém que levantasse as suas mãos e acreditasse nessa palavra. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Não é como você começou o ano. Por mais que você começou muito bem, o teu final será muito melhor em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso, querido? Glória a Deus. Notamos que os discípulos estão debaixo de uma palavra. A nossa vida, ela não é baseada de fatos, e nós não vivemos por opiniões alheias. Nossa vida não está baseada por aquilo que nós achamos, e é isso que eu quero que você entenda. O seu ano será diferente. O seu ano será de muitas mudanças se você deixar de viver algumas opiniões que muitas vezes são opiniões que vão atrapalhar o processo. Eu sempre digo algo na nossa igreja, numa possibilidade de nós aconselharmos, de algo pessoais da nossa vida, compartilharmos experiências da nossa vida com pessoas que não tenham algo para oferecer de bom, ou que já passou por esse processo e enfrentou esse processo e venceu esse processo. Pastor, onde o senhor quer chegar? Exatamente aqui. Existem muitas pessoas que elas baseiam a sua vida naquilo que os outros falaram. Existem muitas pessoas que baseiam a história da sua vida e tomam as decisões mais importantes em opiniões de pessoas que não têm absolutamente nada para oferecer. Jesus está dando uma ordem para os discípulos. Agora eu quero que você preste atenção. Jesus é onisciente, Jesus é onipresente, Jesus sabe de todas as coisas. Jesus chama os seus discípulos e vai dizer algo muito interessante. Vocês vão entrar dentro do barco. A palavra aqui é insistência. A palavra que Jesus está aqui é como se ele estivesse dando uma ordem dura àqueles discípulos, dizendo: vocês precisam entrar dentro do barco. Só que Jesus, na sua onisciência, você não crê que Jesus já previa, já sabia dessa tempestade? Com toda certeza sim. Agora, qual é a possibilidade de Jesus colocar alguns discípulos dentro do barco sabendo que eles vão passar pelo meio de uma tempestade? Preste atenção, irmãos, nós estamos iniciando o ano. E eu não estou aqui para ser profeta do caos, eu estou apenas lembrando você que aqui nesse mundo onde nós estamos, nós podemos
enfrentar algumas dificuldades. Nós podemos atravessar alguns dias que não são tão favoráveis como nós gostaríamos de ser. Agora a pergunta é, será que Jesus não sabe? Será que Jesus não pode me poupar de algumas batalhas? Será que Jesus não pode me arrancar de alguns contextos aonde eu não gostaria? Preste atenção, se Jesus, sendo onisciente, coloca os seus discípulos e permite eles passar, por que não nós? Olhe para cá, tempestades, a qual o Senhor nos dá direcionamento, e quando é uma palavra profética, abre-se aspas aqui, ou melhor, abre-se parênteses, existe algumas tempestades que somos nós que plantamos, são decisões erradas, são escolhas erradas, são aconselhamentos errados, são literalmente falta de posicionamento nosso, e tempestade que nós plantamos, tempestade que nós provocamos, nós temos que ter força para que a gente possa ser sustentado. Agora, lugar e direção de Deus, por mais que nós atravessamos por tempestade, pode ter certeza de uma coisa, quando você está debaixo de uma palavra dos céus, o Senhor te sustenta em todas as coisas. Pastor, tem base? Tem. Lembra de Elias? Elias vai para o ribeiro de Querite. A Bíblia diz, irmãos, que todos os dias, diga bem alto, diga todos os dias. Não, eu preciso da tua ajuda, diga todos os dias. A Bíblia diz que o Senhor mandava com que corvos levassem alimento para Elias. Não faltou nada, enquanto Elias estava debaixo de uma palavra que Deus direcionou, não faltou absolutamente nada. Quando as águas estavam acabando, quando tudo estava indo para aquele processo final, Deus disse para Elias, Elias, agora tu vai para Sarepta, que eu vou levantar uma viúva. Escute, não era um empresário, não era uma pessoa bem sucedida. Deus disse, vai para um lugar de seca, onde está tudo complicado, que eu vou levantar uma mulher viúva para te sustentar. Olhe para cá e preste atenção. Palavra que Deus te direciona, você pode até atravessar tempo de tempestade, mas o Senhor no meio da tempestade, Ele vai te sustentar e vai te ensinar, vai te fortalecer, para que de verdade você saia renovado, fortalecido e preparado para viver o ano de 2024, que será em nome de Jesus, o melhor ano da tua vida. Se você crê, diga graças a Deus em nome de Jesus. Você crê que os discípulos estão andando debaixo da direção de Jesus? Por uma insistência de Jesus, Jesus dá uma ordem aos discípulos. E agora Jesus sobe ao monte e ele vai orar. Só que quando Jesus está no alto do monte orando sozinho, Jesus vai observar de longe aquele barco que Jesus tinha acabado de enviar aos seus discípulos. Esses discípulos estão agora já na quarta vigília. Era a última vigília, o último momento antes do amanhecer, antes do nascer do sol. E esses discípulos, a Bíblia vai contar a história de como eles estão desesperados. Porque você já parou para pensar, irmãos, quando nós estamos no meio de uma tempestade, nós não temos, às vezes, raciocínio sobre essa situação. Ficamos preocupados, ficamos temerosos, porque quando a tempestade chega, é uma das formas de nós entendermos que nós não temos o controle de todas as coisas. E aí, irmãos, que o Senhor nos ensina, e é isso que eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. Jesus quer nos ensinar neste ano de 2024 a depender não 99% dele, como muitas vezes nós fazemos, eu falo e eu me incluo nisso, de colocarmos algumas coisas nas mãos do Senhor, mas não vemos as coisas acontecer no nosso tempo, e nós irmos lá e pegarmos as coisas de novo e tentarmos resolver do nosso jeito. O que Jesus estava ensinando para os discípulos, que Ele é autoridade sobre todas as coisas. Irmãos, pode levantar gigante, pode levantar tempestade, o vento pode ser forte, se o braço forte do Senhor estiver contigo, o Senhor te sustentará em meio às tribulações. E o que eu quero que você entenda, no meio dessa tribulação, não era para morte, é para ensinamento. Irmãos, olha para cá. Tempestade que o Senhor permite na nossa vida não é uma tempestade de morte, é uma tempestade de fortalecimento sobre as nossas vidas. Charles Spurgeon, um grande homem, um grande pensador da Bíblia, ele vai dizer o seguinte: os melhores e os maiores marujos são formados em tempestade forte. Se a tempestade vier, lembre-se que você está debaixo de uma palavra, diante daquilo que o Senhor te orientou por esses 12 dias. Aprenda a confiar. Por mais que o desespero em alguns momentos venha, por mais que a tempestade seja em alguns momentos aterrorizante aos seus olhos, lembre-se, você está debaixo de uma direção, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ei, escute uma coisa, porque essa palavra é profética.
Quando você vencer, e você vai entender, irmãos, 2023, quem dera nós olharmos para trás e ver tudo que nós vencemos em 2023. Tem gente aqui, irmãos, que pode dizer: eu achei que eu não ia aguentar o ano de 2023. Nós estamos aqui, irmãos, e há 2, 3 anos atrás, nós vencemos anos de pandemia. Quantos aqui estão dizendo e poderiam dizer: quem dera, eu não imaginava ter conseguido vencer. O mesmo Deus que te sustentou em 2020, 21, 22, 23, também é o Jesus Cristo que você faz presente neste lugar e vai te sustentar neste ano de 2024. Ah, meu irmão, levanta a tua mão e diga: eu creio nessa palavra em nome de Jesus. Os discípulos estão absolutamente aterrorizados, porque eles não conseguem entender. Porque essa é a realidade da vida. Eu não consigo entender tudo que Deus está fazendo, mas eu preciso ter uma consciência no meu coração. Qual? Eu preciso confiar que se minha vida está em Deus, eu sei que nenhum dos planos do Senhor vão se frustrar. Note-se, Jesus está observando. E essa palavra, ela me confronta, porque parece que Jesus está vendo aquela tempestade sacudir o barco. E parece que, ao entender, é que Jesus parece... Eu vou deixar mais um pouquinho. Porque Jesus poderia aparecer na primeira vigília, das 6 às 9. Jesus poderia aparecer na segunda vigília, das 9 à meia-noite. Jesus poderia aparecer na terceira vigília, da meia-noite às 3 horas. Mas a Bíblia diz que Jesus aparece na quarta vigília, a última vigília. É quando todas as possibilidades acabaram. É quando todos os nossos recursos já não existem mais. Porque quando a gente tem algo que é palpável e eu posso fazer, isso é a reação do homem, a gente vai e faz. Mas o que Jesus está ensinando agora e nos mostrando que nós podemos suportar muito mais do que nós imaginamos. Jesus está dizendo para nós somos muito mais. Só que é o seguinte, irmãos, há um detalhe muito interessante. Enquanto Jesus não aparece, os discípulos continuam remando. Qual é o grande problema de muitas pessoas quando atravessam dificuldade? Elas jogam o remo, elas abandonam o barco e elas acham que tudo está perdido. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida, para a tua igreja. Talvez você esteja orando para algumas coisas que ainda não aconteceu, e a tua vontade era essa: eu vou desistir de orar pela minha casa porque meus filhos estão distantes mais. Eu vou desistir de orar por aquele trabalho porque já não tem mais o que fazer. Não tem mais possibilidade de mudar. Não há algo como mudar esse trajeto, esse projeto, não tem como. Eu vim aqui para dizer: você não vai jogar esse remo, o Senhor vai te sustentar e Ele vai aparecer. Bem-aventurado aqueles que creem, que acreditam. Bem-aventurados aqueles que colocam a tua confiança no Senhor, e Ele é o socorro bem presente na hora da tua angústia. Eu quero profetizar: o Senhor está indo de encontro àquilo que você precisa. Mês de junho de 2024 será um mês de manifestação da presença do Espírito Santo de Deus. Tem alguém comigo nessa palavra? Levante a tua mão e diga: graças a Deus. Aleluia. A pergunta é: por que Jesus não veio antes? Por que Jesus não apareceu na primeira? Só que a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus aparece andando sobre as águas. Eu queria que você me ajudasse. Eu sei que nós estamos de manhã, mas com muito gás, diga assim: Jesus, diga Jesus veio andando sobre as águas. Qual que era o maior desespero daqueles homens? As águas que batiam dentro daquele barco. Irmãos, diferentemente, desconstrói a ideia de barco do que nós temos hoje. E é uma cultura totalmente diferente. Nós tivemos lá, o seu pastor também já teve em Israel, ele sabe, é uma cultura totalmente diferente, principalmente daquela época, não tem nada a ver. Então o pouco de água que entrava dentro do barco já era desespero para aqueles homens. Porque já no coração deles, irmãos, já existia uma grande possibilidade deles afundarem. Literalmente deles afundarem. E quando eles veem Jesus andando sobre as águas, irmãos, e é isso que eu quero que você entenda: existem muitas coisas que vão aparecer para você no ano de 2024 que parece que é um problema, mas não é. Escute, irmãos, eu preguei isso no culto da virada. Quando Davi, ele vai para o campo de batalha no Vale de Elá, ele observa o que todo mundo está observando. Ele olha o que todo mundo está olhando. Um gigante que há 40 dias afrontava o povo de Israel, dizendo: se tiver homem, manda alguém vir aqui. Se eu vencer, todos os filisteus vencem. Mas se vocês, um deles vencer, todo Israel vence. Irmãos, todos os irmãos de Davi que estavam ali naquele campo olharam a mesma cena que Davi.
Só que o que acontece, irmãos, quando Davi chega naquele campo de batalha, ele observa e olha a fala de Davi: quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército de Deus? Olhe para cá. Davi carregava uma unção. Davi ainda não carregava uma coroa, mas Davi carregava uma unção. Por quê? Porque a coroa, irmão, ela pode ser colocada na cabeça do homem de um dia para o outro e pode ser tirada também. A unção ninguém pode tirar não, irmão. Alguns cargos da nossa vida podem passar, mas a unção de Deus permanece sobre a nossa vida. Não é a coroa que dá vitória, é a unção de Deus que dá a vitória na nossa vida. Davi entra naquele vale, chega naquele vale, ele olha para a mesma cena, para o mesmo cenário, aonde todos os seus irmãos estavam escondidos. E quando Davi vai falar, um dos seus irmãos, Eliabe, chega dele e diz o seguinte: aonde está as poucas ovelhas que você deixou? Davi não tinha deixado as poucas ovelhas. Davi não era um jovem irresponsável, porque Deus não dá compromissos maiores para quem é desocupado e irresponsável, irmãos. A Bíblia vai dizer que Davi, ele toma 5 pedras do riacho, ainda tenta colocar a armadura de Saul, mas não serve. E Davi vai para o campo de batalha. Olhe para cá, aquele gigante era o problema de Israel, mas para Davi foi o trampolim dele chegar ao lugar aonde Deus queria colocar ele. Tem muita coisa que você está olhando dizendo: isso é um problema. Não é. Deus vai te dar força, estratégia, sabedoria para que você possa vencer. E isso que você chama muitas vezes de problema será a porta de grandes coisas que Deus fala. Eu não sei se você está aqui, meu irmão. Meu Deus do céu. Tem muita gente, irmãos, que olha para o mesmo cenário que você, e ele vai dizer: isso é um problema. E Deus vai abrir os teus olhos espirituais para mostrar para você que isso não é um problema, isso é uma oportunidade. Jesus vem andando sobre as águas, e qual é a primeira impressão? É um problema, é um fantasma. Mas na verdade Jesus vem andando sobre aquilo que estava aterrorizando o coração deles. O nosso Deus, levanta a mão no terceiro andar, diga assim: o nosso Deus. Não, com voz de vencedor, diga: o nosso Deus, Ele é vencedor. Aleluia. Existe algo impossível para Deus? Existe algo impossível para Deus? A palavra do Senhor vai dizer: agindo Deus, quem impedirá? Querido, você pode ter sido esquecido por algumas pessoas. Você pode não ter tido o respaldo familiar que você sempre desejou. Você pode não ter tido o suporte. Talvez no seu pensamento você fala assim: pastor, eu acho que eu nasci na família errada. Não, tu não nasceu na família errada. Tu nasceu no lugar certo. Tu nasceu na família certa. E lá que Deus te chamou para você fazer a diferença. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes você não tem o respaldo que você gostaria de ter. E deixa eu falar uma coisa para você: tem muitas coisas que Deus não deixou pessoas te ajudar. Porque se Deus deixasse algumas pessoas te ajudar, o crédito nunca seria dele, e você teria sentado e acomodado em cima de uma área da tua vida e literalmente parado no tempo. Deus tirou algumas pessoas e até mesmo alguns recursos do seu caminho para mostrar que Ele é Deus, que quem faz na sua vida é Ele, que quem é por você é Ele, que quem batalha por você é Ele, que quem vence a batalha por você é Ele, em nome de Jesus. Lembra de Paulo e Silas quando eles sobem no templo? Ou melhor, de Pedro e João, quando eles sobem no templo. A Bíblia vai dizer que eles olham para um rapaz, um homem que está há aproximadamente 40 anos sentado pedindo esmola. Irmão, se Pedro e João naquele momento, eles têm algumas moedas, eles não iam orar, eles iam entregar uma moeda. Faltou recurso na terra, para quê? Para que o recurso sobrenatural aconteça. Você não parou para pensar, irmãos, que algumas portas se fecharam do nada na sua vida? Algumas pessoas que te ajudavam sempre começaram a desaparecer. E eu vou falar para você, você queira ou não, mas essa palavra é profética. Eu vou orar para que Deus tire algumas muletas da sua vida, aonde você está acomodado. Sabe por quê? Porque Deus quer te ensinar a andar sobre as águas esse ano. Chega de ser apoiado em algumas coisas. Deus vai dar recurso para que as suas pernas possam chegar no lugar do trajeto que Deus projetou para você, meu querido. Eles olham, e a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer: não temais, sou eu. Era tudo que eles gostariam de ouvir. É a palavra que nós gostamos de ouvir, de saber que o nosso Deus é conosco. Irmãos, pode faltar recurso, pode faltar dinheiro, pode até faltar amigo, só não pode faltar a presença dEle. Ontem, irmãos, eu fiquei emocionado com o que aconteceu na nossa igreja. Estava compartilhando um pouco com o pastor Marcão. Nós ainda estamos tendo alguns desafios com a CPFL lá na nossa igreja. É uma carga muito grande. E ontem, no início do culto, termo de louvor, eu estava fazendo a ministração antes de fazer a oferta.
De repente caiu a energia. E eu fui lá, ligamos para a empresa, e o povo ficou todo mundo sentado. E eu cheguei lá no povo e falei assim, gente, é o seguinte, olha, vai demorar aproximadamente 30 minutos e um calor. Lá no departamento infantil estava tudo normal, que é uma outra rede. Eu disse assim, ó, eu vou dispensar vocês. O povo levantou e disse assim, não, nós não vamos embora não. Nós vamos esperar. E eles começaram a cantar, eu não vou embora, eu vou ficar aqui, não sei o que lá. Eu disse, Deus, que doideira é essa? Eles disseram o seguinte, pastor, pode faltar energia, mas só não pode faltar a presença de um Deus todo. Levanta a tua mão em nome de Jesus. A presença de Deus estará contigo todos os dias da sua vida. O salmista no Salmo 23 vai dizer que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E a Bíblia vai dizer que quando Jesus diz isso, eu gosto de Pedro, irmãos. Eu gosto de Pedro. Porque você percebe que existe dentro do barco 12 discípulos. Você pode repetir comigo? Diga bem alto, diga 12 discípulos. É para você gravar, diga de novo, diga 12 discípulos. Irmãos, todos eles também tiveram a mesma oportunidade. Quando eles ouviram Jesus dizendo, não temais, sou eu. Preste atenção, Pedro se posiciona, porque a diferença acontece, irmãos, em quem tem atitude. A vida não muda por achômetro, as coisas não acontecem porque você é legal, ou porque você tem uma glória a Deus, por isso uma conta fervorosa, bancária, oh, aleluia, não acontece por causa disso. As coisas mudam na nossa vida por posicionamento, por decisões certas, baseadas naquilo que Deus nos orienta. Porque tem muitas pessoas, nós estamos aqui em dezenas de pessoas, porque infelizmente algumas pessoas vão ouvir e não vão viver, mas entre outras que estão aqui, vão tomar posse da palavra, vão se posicionar, e o ano de 2024 será realmente um ano de manifestação do reino de Deus, porque tem atitude, porque tem posicionamento. Todos os discípulos ouviram a mesma coisa, e eu acho incrível isso. Porque todos eles tiveram a mesma oportunidade. Agora, quando Pedro diz o seguinte, se é o Senhor, faz-me ir sobre as águas. Agora, eu quero que você prove para mim na Bíblia, aonde que Jesus disse, venha Pedro. Fala para mim. Jesus não disse, venha Pedro, especificamente Pedro, dando a Pedro a autoridade de andar sobre as águas. Jesus disse, venha, quem quiser pode vir. Sabe qual é o grande problema de um invejoso? Ele não quer o que você tem, ele não quer que você não tenha. Vou dizer de novo. Sabe qual é o grande problema das pessoas que não têm coragem de botar o pé para fora do barco? Ela não quer que você coloque também. Ela não quer que você tenha uma atitude de fé, de se posicionar num voto, consagrando o teu mês, teu ano, dizendo para o Senhor, Senhor, a minha vida não está baseada em projetos humanos, a minha vida está baseada no Senhor. Só que quem não tem coragem vai dizer, para que tudo isso? Ô Pedro, tu é doido, Pedro, colocar o pé para fora do barco. Escute, irmãos, esse ano é um ano de nós vivemos o sobrenatural de Deus. Se nós estamos dizendo aqui, ó, a palavra é essa, venha o teu reino, e a manifestação do reino, irmão, é manifestação sobrenatural. Eu quero dizer para essa igreja que vocês vão viver um ano sobrenatural, ano de crescimento, de avanço, de prosperidade, ano que Deus vai levantar líderes nesse lugar, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para fazer com que esse bairro seja impactado pela glória do Senhor. É o reino de Deus se movimentando, irmão. Só que nós precisamos ter atitude. A gente precisa ter coragem. A Bíblia diz, Jesus disse, venha. Para quem Jesus disse? Para todos. Só que apenas um, teve coragem de colocar o pé para fora do barco. Existe uma frase que Martin Luther King diz, baseado nesse texto. Ele vai dizer o seguinte, os corajosos, eles avançam. Os medrosos ficam temerosos e esperando a queda de quem saiu. Escute uma coisa. Tem muita gente que vai olhar para você andando sobre as águas e vai dizer, eu acho que tem tempo determinado para isso. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você.
Mas o que tu vai viver esse ano, isso é profético, irmãos, veio agora no meu coração, isso é profético. O que tu vai viver esse ano de 2024 será um ano de manifestação de uma glória tremenda sobre a tua vida. Você vai literalmente, isso não é para você mostrar que é melhor, você vai literalmente mostrar o reino de Deus através dos milagres que vão acontecer na tua casa. E os maiores milagres não vai começar fora da tua casa não, os maiores milagres vão começar dentro da sua própria casa. Se você crê nisso, coloque a mão na tua cabeça, diga: eu creio em nome de Jesus. Pedro sai, e Pedro ele vai andando sobre as águas. Irmãos, note, eu quero que você entenda algo aqui muito interessante. A tempestade ainda não tinha parado, o vento ainda não tinha cessado, mas Pedro estava tão focado em Jesus. Pedro estava olhando para Jesus. Pedro estava atento a Jesus, e por mais que o vento, a tempestade ainda eram fortes, Pedro estava olhando para Jesus, e ele estava andando sobre as águas. Só que a Bíblia diz que de repente, Pedro começa a observar o vento e a tempestade. A Bíblia vai dizer que Pedro se distraiu, porque essa é uma das armas que Satanás tem usado esses dias, pastor Marcão, a distração. Fazer com que você perca o foco. Fazer que você tire os olhos de Jesus. Fazer com que você deixe de acreditar naquilo que você estava vivendo. Cuidado, você tem algo que você precisa anotar no teu coração, muito mais do que nesse pedaço de papel, no teu coração. Cuidado com as distrações. Porque é isso que o inimigo vai tentar conosco neste ano de 2024. Porque o vento não vai parar. Irmãos, essa história, essa pregação, eu sei que aqui não é disso, mas essa história de pregar o evangelho balela, que vai ser tudo tranquilo, não é não, irmãos. E o reino de Deus não é ganhado no nhenhenhé, não. O reino de Deus é ganhado na força. É conquistado na força, na espada. E nós vamos vencer, irmãos, é isso que nós precisamos colocar. Independente do que aconteça, não perca o seu foco em Cristo. Independente do que você possa atravessar, não perca o seu foco em Cristo. Quando Pedro distraiu, a Bíblia diz que ele começou a afundar, e rapidamente ele levantou as mãos e gritou: socorro. Imediatamente, diga bem alto, diga imediatamente. Diga bem alto, diga imediatamente. Queridos, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora de angústia. Toda vez que você se sentir fraco, toda vez que você se sentir cansado, toda vez que você achar que você vai desanimar, parar, jogar tudo para o alto, dobra o teu joelho, levanta a tua mão e diga: Jesus, me socorre, e Ele será o teu socorro imediatamente. Jesus pega aquele discípulo, coloca do lado, e eu quero imaginar a cena, irmãos. Quando eu leio a Bíblia, eu não sei se vocês são assim, mas eu gosto de imaginar a cena. Eu vejo aqueles discípulos que estavam dentro do barco observando, dizendo: meu Deus, deu ruim para Pedro. De repente agora eles estão voltando com o mestre e andando. A experiência agora era dobrada, irmãos. Não era só andar sobre as águas, era andar sobre as águas do lado de dono daquele que é dono de todas as coisas. Se prepare. Eu vim aqui para dizer que 2024 será um ano de muitas experiências com Deus em nome de Jesus. Será um ano que você vai ver muita manifestação de Deus sobre a tua casa. Essa palavra é profética, irmãos. Essa palavra é muito profética, está dentro do meu coração. Eu orei ontem, eu estava saindo do culto, eu estava com outra palavra no coração, mas o Espírito de Deus me ministrou ontem. Eu fui dormir muito tarde, ministrando, orando, buscando a direção de Deus para ministrar para essa igreja hoje. E Deus disse no meu coração: será um ano em que as nossas igrejas que pregam o evangelho de verdade viverão experiências que nunca viveram antes, em nome de Jesus. E quando eles entram no barco, a Bíblia diz que eles começaram a adorar a Jesus. Escute, irmãos, e eu encerro exatamente aqui para mim passar o microfone para o querido pastor Marcos. Aquele barco era para ser o lugar da morte daqueles discípulos. Porque a tempestade, por mais que eles tinham habilidade para nadar, eles estavam no meio da tempestade. E se aqueles que eram preparados para estar no meio de uma tempestade estavam com medo, o negócio era muito sério. Aquele barco era para ser literalmente o lugar onde eles iam morrer. Só que quando Jesus bota o pé naquele barco, a tempestade cessa, o vento para e as águas se acalmam. Agora Jesus não precisa repreender como foi da outra tempestade, que Jesus estava indo para a cidade de Gadara, sabendo que era uma tempestade espiritual. Mas quando Jesus bota o pé naquele barco, nesse texto, Mateus 14, a tempestade cessa. E o que era para ser o lugar de morte, se torna um culto de ação de graça. Levanta a mão direita para o céu que eu quero profetizar. Na área que o inimigo mais investiu na sua vida,
na área que o inimigo mais insistiu na sua casa, este lugar será o lugar onde Deus mais vai se manifestar na tua vida. Eu vou dizer de novo, a área que o inimigo mais investiu na tua vida, a área que o inimigo mais trabalhou para que você pudesse desistir, esta será a área em que Deus mais será glorificado através da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Aplauda, glorifique, exalte ao Senhor. Glória a Deus. Se coloque de pé, eu quero fazer uma oração de passar para o pastor Marcos. Eu queria que você olhasse bem para a pessoa desse lado e diga para ele assim, ó, junho de 2024. Eu vou falar o que eu falo lá na minha igreja lá. Se eu tivesse do lado dessa pessoa, eu tinha dado um grito na orelha dela. Olha para ela de novo e diz o seguinte, diga, junho de 2024 vai ser o melhor junho de toda a tua história. Diga para ele assim, se prepare, porque nesse mês o Senhor vai te fortalecer para continuar a sua caminhada. Coloque a mão no teu coração, Pai, que essa palavra seja vida, que essa palavra, Deus, seja vitória. Pode aplaudir, pode aplaudir. Que o teu Espírito fortaleça, e que cada um dos teus filhos que estejam aqui hoje, Deus, saiam por aquela porta, fortalecidos pela tua unção, vivendo o sobrenatural. Eu abençoo o teu povo, abençoo a casa, a família, e declaro em nome de Jesus, junho de 2024, será o melhor junho de toda a história dos teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aplauda, glorifique e exalte ao Senhor. Pastor Marcão.